Eu, fazendo algumas pesquisas, eu percebi que existe uma qualidade de pensamento que são os pensamentos terapêuticos. Olha que doido. Isso é fantástico. Basicamente, essa ideia dos pensamentos terapêuticos ela vai compor a minha teoria, que é o forcismo. E, basicamente, tudo que eu tenho pensado ultimamente está compondo o forcismo. E no que consiste, né, esses pensamentos terapêuticos? Existem certos pensamentos que eles exercem um poder terapêutico muito grande em nós. É aquele momento, sabe, em que a gente está passando por uma determinada dificuldade na vida e em um determinado momento a gente, refletindo acerca das coisas, elabora uma série de ideias e em um determinado momento a gente vê que o impacto daquela situação em nós, ela reduziu. Por que o impacto negativo daquela situação em nós reduziu? Porque mudou o nosso ponto de vista acerca dela. Porque basicamente nós tecemos certas ideias que elas trouxeram para nós um alívio interno. O que basicamente aconteceu aqui? Você se deparou com uma série de pensamentos terapêuticos. É lógico que o pensamento terapêutico ele tem vamos dizer assim, ele é multiforme. Como assim, Eric, multiforme? Ele tem várias formas. Não é um pensamento específico que vai exercer um pensamento terapêutico. Até porque as situações que basicamente nós enfrentamos na vida, embora nós enfrentamos situações bem similares, a vida das pessoas elas são parecidas, acontece que existe um certo tipo de pensamento que ele vai intervir com um poder muito grande. É por isso que a reflexão ela é tão importante. O que acontece hoje? Hoje as pessoas elas estão lidando com certas dificuldades na vida e elas estão buscando distrações. É aquele momento que ela busca o videogame para jogar. É aquele momento que ela busca Netflix para assistir. E enquanto isso, o problema interno ele está lá, ele está gerando angústia. Ele está elevando a ansiedade, tirando ela do nível normal, do nível natural, que é saudável. Basicamente aquela situação que ela não está sendo enfrentada, ela está sendo alimentada. Monstro que não é combatido cresce. E monstro grande te engole. Entende? O monstro ele precisa ser morto enquanto ele ainda é pequeno. Então, a gente faz isso a partir do momento que nós paramos para refletir acerca das coisas. Peraí, será que esse meu modo de pensar de fato é correto? Será que eu estou enxergando essa situação pelo melhor ângulo? Será que realmente as coisas são como elas são ou as coisas estão sendo apenas como eu estou vendo? A questão das aparências. Será que isto é uma aparência ou isto é uma realidade? Porque se for uma aparência, não se trata de uma realidade. Então, a partir do momento que eu começo a refletir acerca desses eventos, em busca daqueles pensamentos que eles, de uma certa forma, vão reduzir, porque... Vamos lá. Para que você possa entender isso da melhor forma possível, vamos primeiro pegar e entender por que essa coisa toda de pensamentos terapêuticos, tá? Nota que quando a gente entende o modelo cognitivo, pensamentos, emoções, comportamentos ou reações físicas, a gente está vendo que
tudo começa onde? Nos pensamentos, não é verdade? Por quê? Se nós temos uma linha onde pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos ou reações físicas, tudo está começando lá no pensamento. Se tudo começa no pensamento, não é verdade que certos pensamentos cooperam para certas emoções que geram certos comportamentos ou reações físicas? É verdade. Então, tem pensamentos que estão fomentando minha ansiedade. Tem pensamentos que estão fomentando a depressão. Tem pensamentos que estão fomentando minha angústia. Tem pensamentos que estão fomentando a minha tristeza. Da mesma forma que há pensamentos que alimentam a minha alegria. Há pensamentos que basicamente trazem a minha ansiedade para o nível saudável da coisa. Há pensamentos que melhoram o meu estado de humor. Não é verdade? Então, quais são esses pensamentos? Logicamente, esses pensamentos eles só vão ser descobertos no processo de reflexão. Não tem como eu te dizer que o pensamento A vai fazer isso para você. Bom, tem certos pensamentos que já são pré-prontos e que, logicamente, são formas, são mentalidades que nós incorporamos e que, por si só, já geram estados terapêuticos naturalmente. Como, por exemplo, você está passando por uma dificuldade na vida, você olha para aquela dificuldade e diz, isso só vem para me fortalecer. É um padrão de pensamento que tira o nosso foco da dificuldade e passa o foco para o benefício da dificuldade, que é o fortalecimento. Percebe a inteligência? Então, quando nós pegamos e basicamente olhamos para uma situação qualquer e extraímos dessa situação os benefícios dela, a gente muda já o ponto de vista acerca daquilo. E, logicamente, isso gera um movimento interno diferente. Isso é uma qualidade pré-estabelecida. Quer dizer, isso é um pensamento terapêutico genérico e que todos podem usar. E os pensamentos terapêuticos, eles vêm exatamente para essa finalidade. O que eles vão fazer? Vão gerar um movimento interno diferente. Então, aqueles pensamentos que seriam responsáveis por me angustiar, por reduzir o meu humor, por me fazer estar mais ansioso, eles vão ser substituídos por uma qualidade de pensamentos que vão trazer as coisas para um nível muito melhor. Estes são os pensamentos terapêuticos. Entenda que a saúde mental ela consiste na manutenção de pensamentos terapêuticos. Quando você entende isso, os teus olhos já abrem, porque agora fica mais fácil gerir a sua mente. Será que este pensamento, ele é terapêutico, esse pensamento que eu estou tendo agora? Qual é o movimento interno que este pensamento está gerando? Ele está me deixando mais angustiado? Então, logicamente, é um pensamento fomentador de angústia. Eu preciso ir em busca do pensamento terapêutico. Então, eu vou usar a reflexão para atingir esse pensamento terapêutico. E, para isso, eu preciso mudar a forma como eu enxergo a minha realidade. Isso é inteligência psicológica pura. Quando eu lido com as coisas desta maneira, eu estou lidando com as coisas de um certo modo que as coisas já não têm tanto poder sobre mim como tinham antes. Porque eu, na busca do pensamento terapêutico, eu não sou mais aquele cara omisso do que se passa dentro de mim. O próprio imperador Marco Aurélio dizia: homem, saiba de uma coisa. O melhor refúgio é aquele que está dentro de você.
O que Marco Aurélio lhe queria dizer com isso? Homem, quando você vai sentar na beira do cais para sentir um estado terapêutico, quando você vai buscar certos lugares físicos como refúgio, você leva os problemas consigo para esses lugares. Mas quando você vai buscar uma distração, você leva os problemas consigo também para a distração. Mas quando o homem refugia-se dentro de si, o que é refugiar-se dentro de si? É exatamente o processo de reflexão, aonde consiste em se fazer perguntas, aonde consiste em estabelecer uma clareza muito mais ampla acerca dos problemas que enfrenta, aonde consiste em trazer um pensamento claro, ao invés de simplesmente ficar divagando nos problemas ou ruminando o passado. Você está percebendo isso? Então, quando eu busco esse refúgio dentro de mim, eu busco esse estado reflexivo que me permite, de uma certa forma, achar os pensamentos terapêuticos e que esses pensamentos terapêuticos vão começar a exercer um poder terapêutico em mim. E quando eles exercerem um poder terapêutico em mim, eu começo a reduzir a influência dos problemas do meu cotidiano sobre mim. Tá entendendo? A busca pelos pensamentos terapêuticos é uma busca importantíssima. E são esses pensamentos que basicamente vão libertar você dos problemas do seu cotidiano. É isso.